bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e vou aqui fazer uma análise com vocês das respostas e das questões, né, do simulado Enem da segunda série do Sistema Educacional Positivo, Filosofia. Esse é o nosso tema. E vamos começar com uma questão, né, que trata de um assunto que se situa lá nos seus estudos na chamada filosofia helenística. Então, você aí vai na tua cabeça, né, abrindo o arquivozinho, filosofia helenística. Ó, começamos sempre lá por baixo, e aí vejam que as letras miúdas já me dão a dica, né? O que está escrito aqui diz respeito ao significado de estoicismo. Então está aí o assunto, estoicismo. Você já podia parar e falar assim, pô, estoicismo, o que eu lembro do estoicismo? Do que se trata? Como é que era esse pensamento? O que ele dizia, o que ele propunha? Vamos ver que tipo de informação o texto nos dá para que você vá compondo esse. Isso tudo é muito importante antes de olhar as alternativas. Então fica aqui uma dica fundamental. Muitas vezes o candidato, o estudante, ele lê o enunciado bem rápido e fica lendo as alternativas bem devagar. Errado. Entenda isso, aceite isso, acredite nisso. Errado. Você tem que ler o enunciado bem devagar, formulando bem as questões, buscando bem as pistas, para que quando você for para as alternativas, você já saiba o que encontrar. Aí as alternativas você vai olhar rapidamente. Muitas vezes você já bate o olho e já reconhece, porque há uma diferença entre você procurar algo que você não sabe o que é e você procurar algo que você já sabe do que se trata. É evidente, você sabe disso. Então esse trabalho que a gente está fazendo tem essa finalidade, fazer você seguir o caminho certo, a maneira correta de ler alternativas para o vestibular. Então vamos com calma, paciência, né? Então vamos lá, já sabemos do que se trata, vamos ver o que o texto nos informa. Então diz, estoicismo é um movimento filosófico, surgiu na Grécia, nenhuma novidade, e que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão, a luxúria e demais emoções. Opa, aqui tem uma informação importante. Então, o que é ser estoico? Estoico, em primeiro lugar, é alguém que faz um exercício mental para evitar que os fatores externos o atinjam. Que é fatores externos? A tristeza, a alegria, o sofrimento, o medo. Então, esse controle, esse autocontrole é uma característica do estoicismo. Primeira informação importante. Aí, mais um pouquinho. Para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, ao tema da felicidade, então está aqui uma coisa que se procura. Aliás, essa é uma das grandes questões da filosofia, né? Como ser feliz. Então, os estoicos, ele vai dar a sua versão, sua receita, entre aspas, né, para a felicidade. Então, para o ser humano alcançar a felicidade, deveria depender apenas das suas virtudes, ou seja, o conhecimento, abdicando totalmente o vício, que é considerado pelos estoicos um mal absoluto. Então, veja como é uma posição até, de certa maneira, radical. Tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que me atinge, é ruim, não causa felicidade, deve ser afastado. Para a filosofia estoica, a paixão é considerada sempre má, e as emoções um vício da alma, seja o ódio, o amor ou a piedade. Os sentimentos externos tornariam um homem um ser irracional e não imparcial. Um verdadeiro sábio, segundo o estoicismo, não deveria sofrer de emoções externas, pois estas influenciariam em suas decisões e em seus raciocínios. Vejam que é uma proposta de filosofia muito difícil, né? Imagine você hoje, né, aí nesse mundo que vivemos, um mundo de grandes ofertas de influências externas para a gente consumir, para a gente curtir, para a gente vivenciar, e aí você abre mão de tudo isso, repudia tudo isso de maneira até radical, é mal, não é bom, e aí você fica apenas com as suas convicções internas, com a sua virtude. Isso é que propunham os estoicos, né? Aqui uma frase de Marco Aurélio, que além de ser um importante pensador estoico, foi imperador romano.
Você vê até onde esse pensamento acabou atingindo, né? Então diz lá Marco Aurélio, você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força que precisa. Há aqui algo realmente para se pensar, né? De fato, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu não resisti a uma tentação externa. Marco Aurélio te lembraria, espera lá, né? Você tem controle, você tem poder sobre a sua mente. Não é possível um objeto externo ser mais forte que a sua mente. Então, se você tem poder sobre a sua mente, você controla a sua mente, você pode sim evitar essas tentações, pode evitar esse tipo de influência e com isso viver mais serenamente e com isso, segundo eles, é lógico, ser uma pessoa feliz. Essa é a ideia do estoicismo, ok? E aí vem a pergunta. Você vejam como a importância de ler com calma e atenção o enunciado. Eu garanto que você não terá nenhuma dificuldade em encontrar agora a resposta, que é a frase que melhor traduz esse conceito, né? Então diz lá, de acordo com os estoicos, qual é a resposta certa, né? A irracionalidade é a melhor estratégia, né? Os sentimentos são o mal, né? A felicidade é vista como um vício, não, né? A racionalidade e o conhecimento são alcançados independente das emoções, o indivíduo alcança a sabedoria plena ao vivenciar as experiências que são providas pelos sentimentos. Então você vai aqui, né, excluindo já os absurdos, algo que realmente não tem a ver, e depois entre aqueles que vão ficando ali, meio faz sentido, tem a ver, você vai escolher aquele que melhor responde, aquele que melhor abrange a questão, que aqui no caso, evidentemente, é a letra B. Está muito claro no pensamento estoico que os sentimentos, aquilo que vem pelas emoções, é um mal. Veja que eu chamei a atenção da radicalidade dessa posição dos estoicos. Então, uma ótima questão. Se você faz uma leitura literal, rápida, ela se torna uma questão difícil. Se toma os cuidados necessários, não é uma questão para se errar de maneira nenhuma, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Ainda dentro da chamada filosofia helenística, uma outra corrente de pensamento que é o cinismo. Então, acabamos de falar sobre estoicismo, falar sobre o cinismo, mesmo procedimento, sem preguiça. Começa lá embaixo, não tem muita informação, a não ser a referência ao assunto, que é o cinismo, e aí você vai ler o texto buscando informações. Começa lá, o cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e o prazer, ainda mais radical, né? Envolve bens materiais, envolve qualquer forma de prazer. Para os cínicos, a filosofia moral, que é a conduta, que é a minha atitude, não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos. Eles deveriam ser exemplos daquilo que afirmam. Então aqui há um compromisso ainda mais profundo entre aquele que diz e aquilo que pratica, né? Não é possível eu falar para vocês, né, façam tal coisa e eu não faço. Ajam de tal maneira e eu não ajo. Para os cínicos isso era impraticável. Então era necessário que a conduta moral exigida fosse também a conduta moral praticada. Ainda mais, os filósofos cínicos eram identificados por possuírem apenas um manto dobrado como vestimenta, um bastão para auxiliar nas caminhadas e uma sacola para carregar algum donativo. Desde então, o significado de cínico é atribuído às pessoas que não possuem apego às convenções sociais e se sentem superiores por isso. Então você vê como o sentido da palavra foi se alterando, se tornou, né, inclusive, uma palavra negativa nos dias de hoje. Né? Chamar alguém de cínico, evidentemente você não está querendo elogiar a pessoa. Mas o cinismo nasce como uma corrente de pensamento que busca romper com as convenções, com os padrões, voltar a quase um estado de natureza. A palavra cínico, na verdade, vem da palavra grega kainos, que quer dizer cão. Então era uma filosofia na qual era possível alcançar a felicidade vivendo na extrema simplicidade, como os cães, né? Obviamente os cães de rua, né? Aqueles que vivem apenas
do jeito que a natureza lhes permite, sem estarem apegados a nenhuma convenção, a nenhuma regra. Essa é a ideia, né? Uma ideia radical, né? Antístenes inaugurou o pensamento cínico que buscava a coerência entre o pensamento e a ação. Daí a necessidade de uma vida ascética, sem luxo nem bens. Hoje, século XXI, fala-se muito sobre o pensamento minimalista, sobre um novo ecologismo, em que as pessoas buscam reduzir o consumo, reduzir a necessidade de bens materiais, passam a reciclar tudo o que produzem num esforço radical de preservação da natureza. Todas essas práticas hoje guardam uma familiaridade, um parentesco distante com o pensamento dos cínicos, né? Aqui eu mostro uma imagem, lógico, né? Uma imagem que representa um dos mais importantes desses personagens, que foi Diógenes, né? Aqui Diógenes, num encontro suposto com o imperador Alexandre. Diógenes que vivia dentro de um tonel, veja, só com um manto, e o Alexandre, grande imperador, chega lá e fala: Diógenes, eu sou imperador, eu vim aqui para visitá-lo e eu queria te perguntar o que é que você deseja. E Diógenes teria respondido: só não me tire aquilo que você não pode me dar. Sai da frente que você está atrapalhando a entrada do sol. Ou seja, essa história, que é uma anedota, ela provavelmente nunca existiu, porém, ela traduz um pouco a ideia do cinismo, a de que nem o mais poderoso dos imperadores era capaz de dar algo que a natureza já não dava de graça. E era só disso que as pessoas precisavam na visão dos cínicos. Ok? Bom, e aí a pergunta, né? O cinismo, corrente filosófica desenvolvida por Antístenes, condiciona. Eu vou logo acelerar aqui a resposta para a gente observá-la, né? Então, como nós vimos, a moral, ou seja, a conduta, é o pressuposto para a ação prática dos indivíduos. Essa é a grande lição do cinismo. Lógico, ninguém precisa aderir a um radicalismo desses, não tem, né? Enfim, não é? Mas há outro pressuposto interessante, e isso sim pode ser pensado nos dias de hoje, que é o quanto que nós afirmamos coisas, mas agimos de outra maneira. Então essa me parece ser uma das grandes contribuições dessa corrente, ainda hoje muito válidas. Muitas vezes a gente tem discursos muito bem produzidos, mas práticas muito mesquinhas. Isso que esses pensadores vão criticar e vão buscar dar o exemplo deles para se contrapor a essa, entre aspas, hipocrisia que marcava a sociedade da época. Ok? Bom, vamos ingressar agora na filosofia medieval, né, um tema importante, olhando lá embaixo, ó, o problema do mal em Agostinho de Hipona. Então temos lá uma questão, as letras miúdas já nos dão o tema. O autor é Santo Agostinho, o tema é o tema do mal. Se você já estudou esse assunto, se você já sabe esse conteúdo, você pode até, né, pular o texto e procurar as alternativas. Eu nunca recomendo isso, mas é uma possibilidade, porque você não pode esquecer a estratégia da sua prova. Pode ser que na sua prova você já esteja sem tempo, e aí, diante da localização do tema, você tem consciência de que conhece sobre o assunto, você pode, lógico, você vai para a alternativa, tem dificuldades, volta para o texto. Esse movimento é um movimento importante de você ter como estratégia. Aqui no nosso caso, vai dar tempo de dar uma olhadinha no texto, vamos procurar informações, que diz assim: nas suas obras, tal e tal, Santo Agostinho tenta provar de forma filosófica que Deus não é o criador do mal, pois para ele torna-se inconcebível o fato de um ser tão bom pudesse ter criado o mal. Faz sentido. Dessa forma, o mal é a privação do bem, e não a entidade em si mesma, já que não é positivo, assim como a cegueira é a privação de luz. Então veja, aqui está a ideia principal. Para Santo Agostinho, o mal não foi uma coisa criada por Deus. O mal é a ausência do bem, é a ausência do bem. Não é uma coisa
que existe em si mesma. O mal também se assemelha às sombras escuras de uma pintura, que não são atrativas, mas que, consideradas como um todo, contribuem para a beleza. Portanto, o mal consiste em privação e falta de percepção. Essa atitude para com o mal surgiu na tentativa de explicar como o mal pode existir em um mundo governado por um Deus todo bom e todo poderoso. Então, é um dos conceitos mais conhecidos de Santo Agostinho, no qual ele descreve, então, o mal como a ausência do bem. Portanto, não é uma criação de Deus, é uma circunstância que ocorre, né, na sociedade, né? Aliás, ele faz até a referência da pintura. Aqui nós temos um exemplo de um quadro, na verdade é uma fotografia, em que temos uma parede de concreto, parte dela iluminada, né, pelo sol, como vocês estão vendo, parte dela oculta pela sombra. Então veja a ideia do mal como a ausência da luz. Como é possível vencer o mal? Jogando luz sobre a sombra. Então, o mal não é uma entidade em si, não é algo que existe independente das outras coisas. O mal é apenas a ausência de luz. Então, para que se tenha luz sobre todo mundo, é necessário que haja, enfim, a sombra, né? Para que a luz possa ir lá e supere as sombras. Então, essa é a leitura que Santo Agostinho faz. E aí vem a pergunta, né? Com base no texto, é correto afirmar que para Agostinho o mal, e aí você vai buscar a alternativa que melhor traduz aquilo que a gente acabou de dizer. Não sei se vocês repararam que boa parte das questões que o Enem produz, elas são conceituais. Então, qual é o esforço que você deve procurar? Reconhecer o autor, contextualizar o autor e relacionar autor, contexto e ideias principais. Então, se você me perguntasse, puxa, o que eu devo fazer para estudar filosofia para vestibulares, para o Enem? Essas três coisas. Autor, saber que existiu. Contexto, saber em que ambiente ele viveu. E ideias, quais as ideias relacionadas a este autor e a este ambiente para evitar os anacronismos. Aqui, no caso, o conceito de mal, cuja resposta está ali, né? Uma questão que ficaria fácil se você trouxesse toda essa bagagem para a leitura das alternativas. Então, é a ausência do bem, pois Deus não poderia ter criado algo ruim, já que Deus é todo bom. Não se pode esperar que uma macieira nasça uma laranja. Quer dizer, se Deus é bom, dele só pode prover o bem, né? Essa é a ideia de Agostinho. Agora, de novo, vamos olhar lá para baixo. Novamente, não há dicas, né? História da filosofia. Vamos ter que procurar no texto do que se trata. Essa é uma questão que vai nos fazer aqui um trabalho de encontrar informações um pouquinho mais complexo. Então, vamos lá. Textos assim. E o homem? Que conduta deve adotar uma vez que vive no objetivo supremo? A conduta que deve adotar uma vez que vive no objetivo supremo é a felicidade. Então, o homem deve agir de maneira que possa alcançar a felicidade. Então, o tema felicidade, de novo aqui na questão. Ela, a felicidade, não é um forte prazer. Opa, eu já conheço esse texto, né? Ao contrário, deve ser meio termo. Então, a felicidade, em suma, obtém-se por meio da vida contemplativa, uma vida intelectual, sossegada, longe das perturbações do cotidiano. Não o hábito. Você deve reconhecer esse texto. Esse texto de quem que é? É de Aristóteles, né? De Aristóteles. Aqui até coloquei uma chargezinha que brinca um pouco com esse conceito. Vai lá o cidadão perguntar ao sábio, ao mestre, né? Fala, mestre, como eu faço para ser feliz? E o mestre responde, é só agir de maneira virtuosa, né, levando uma boa vida. E ele fala, como é que eu faço para levar uma boa vida? Sendo feliz. Né? Então a felicidade é a boa vida é a felicidade. A virtude, viver virtuosamente, é ser feliz. Então, isso é Aristóteles. Veja que essa questão usa um texto, que a gente até já tinha lido um fragmento dele noutra questão, só que dessa vez sem citar Aristóteles. Então veja o nível de dificuldade. Como a gente já tinha resolvido uma questão, foi fácil reconhecer. Mas esse é o nível de dificuldade. Nem sempre o vestibular te dá todas as informações. Você precisa saber reconhecê-las. Então aqui no caso,
Agora a pergunta fica fácil, né? O texto remete à concepção ética de Aristóteles, segundo a qual, então, novamente, virtude é felicidade, virtude meio termo, virtude moderação. É só procurar onde aparece a resposta, que é justamente a letra C, que vai dizer: a felicidade é alcançada por meio de uma vida moderada, guiada pela prudência, em busca da ação virtuosa. É uma coisa que eu creio que você não vai esquecer mais a partir daqui, né? Bom, ainda mais uma questão de Descartes. Como é que eu sei? Tá ali, o sistema de Descartes é dedutivo, né? Se eu começar a olhar lá por baixo, a moral provisória em René Descartes, então Descartes é o personagem. Falando sobre o sistema de pensamento de Descartes, é preciso ir dos fundamentos para as consequências, exprime a ideia na imagem da árvore do saber, cujas raízes são a metafísica, o tronco a física, os ramos a mecânica, a medicina e a moral. Isso traduz com a moral é deduzida de uma metafísica e de uma física completa que pretende ser científica. Quer dizer que a moral pressupõe o conhecimento integral das outras ciências, justamente porque a mais elevada e mais perfeita moral é o último grau da sabedoria. Descartes declara: a perfeição da vida depende da mais elevada e mais perfeita moral. Não existe a possibilidade de se formular uma moral e definitiva no estágio da dúvida ou no estágio da elaboração das ciências que são anteriores, mas a moral se faz necessária desde já, enquanto se reconstrói a ciência. Enquanto eu não tiro a moral da dúvida, eu preciso ter uma moral provisória. Opa, esse é o assunto da questão. A ideia de se a moral ela é resultado, é o final de um processo, porém, durante o processo, mesmo assim, eu preciso ter uma moral provisória, vivendo no meu país. Devo estar em contato com a sociedade, com os outros homens, sobre determinadas leis e costumes de um certo país. O objetivo da moral provisória é permitir a Descartes ocupar-se com a busca da verdade. Ela fornece um alojamento temporário durante a construção do edifício do conhecimento. Resumindo, que o nosso tempo está acabando, a ideia de Descartes é simples. Eu vou buscar uma moral verdadeira como o final de um longo processo. Porém, durante o processo, eu preciso ter uma conduta. E a melhor conduta é aquela que não atrapalha o processo. Por isso, obedece às leis, obedece às regras do seu país, o famoso fica na tua, que é a melhor atitude a ser tomada. Só que ele chama isso de uma moral provisória, ele não concorda com isso plenamente. E aí vem a pergunta: a moral provisória de Descartes pressupõe, e a resposta está ali: seguir as diretrizes, ou seja, obedecer às leis, aos costumes de seu país e à religião que Deus lhe concedeu, enquanto investiga a verdade. Isso é muito importante. Muita gente recorta essa partezinha de Descartes para dizer que Descartes era um conformista, era um homem que não se... Não. Descartes estava buscando grandes mudanças, só que ele estava preocupado com as mudanças e não ficar discutindo coisas que ele nem sequer sabia exatamente se eram verdadeiras ou não, porque ele não tinha chegado lá. Essa é a ideia. E com isso, a gente termina esse nosso trabalho de análise, de questionamento. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha sido útil, e até breve a gente, tomara que possa voltar a se encontrar. Um abraço.